Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de uma das interações mais complexas e historicamente tensas do campo da saúde mental, que é a relação entre psiquiatria e religião. Por muito tempo, esses campos eles operaram em esferas bem distintas e por vezes hostis uma contra a outra. Cada um com suas próprias narrativas sobre a origem e o tratamento do sofrimento humano. No entanto, porém, o diálogo de hoje em dia e a necessidade da gente abordar o ser humano de uma forma integral impõe que a gente tente compreender essas discussões entre esses dois campos. Então, historicamente, com o surgimento da psiquiatria moderna e a influência importante principalmente da psicanálise do Freud, no desenvolvimento teórico da própria psiquiatria, isso acabou representando um ponto de virada em como a gente entende o psiquismo humano, a mente humana. Porque aí a gente passou a buscar explicações científicas, biológicas, psicológicas, sistematizadas para o funcionamento da mente. E isso acabou distanciando, as ciências da mente das interpretações puramente metafísicas, morais ou religiosas para o adoecimento mental. E esse movimento acabou não sendo livre de tensões e discussões, muito pelo contrário. O Freud frequentemente abordou a religião de uma perspectiva psicológica. Ele escreveu alguns livros, O Futuro de uma Ilusão, de 1927, O Mal-Estar na Civilização, de 1930, Moisés e o Monoteísmo também. E nessas obras ele argumenta que a religião é como se fosse uma neurose obsessiva universal, uma ilusão de consolo e forjada para a gente lidar com a impotência do homem diante das forças da natureza, diante das forças do destino, e uma necessidade para suprimir os instintos agressivos que são inerentes à condição humana. Então, para o Freud, resumindo muito a coisa, a fé ela surge de uma nostalgia de uma figura paterna, protetora, onipotente, como se fosse uma projeção daquele pai que é idealizado lá na infância. E essa visão, óbvio, ela pode perfeitamente ser vista como um desafio direto às bases da teologia e da autoridade religiosa. E aí aqui eu vou fazer um parênteses, que o pessoal que é partidário da psicanálise talvez não goste muito do que eu vou falar, para apontar alguns fatores que podem ter motivado esse tipo de racionalização do Freud em relação à religião. O primeiro desses fatores foi a busca do Freud para validar a psicanálise como uma ciência, e que isso é natural até pelo background médico do Freud. O Freud era um médico neurologista, e para isso talvez ele tivesse precisado buscar afastar a psicanálise do campo das crenças. Segundo fator que pode ter feito essa influência é o cisma entre o Freud e o Carl Gustav Jung, o discípulo mais famoso que separou da psicanálise. Então, talvez para marcar a ruptura ideológica dos dois, o Freud ele tivesse que deixar a abordagem dele em relação à religiosidade bem explícita, uma vez que o Jung ele admitia a religiosidade como uma dimensão da psique humana e até como uma etapa de passagem do processo de individuação da pessoa. E o terceiro fator, e esse talvez o de maior pressão, era o contexto vital que o Freud vivia e no qual a Europa estava no momento histórico no qual o Freud viveu. O Freud era judeu, ele nasceu num território que hoje é da República Tcheca, mas é um território de língua alemã e era disputado na época pelos países de língua alemã, e ele fez a vida dele em Viena, na Áustria. Só que lá no começo do século XX, na Europa, existia um sentimento anti-judeu muito forte, muito disseminado. E aí, talvez, prevendo a escala que esse sentimento anti-judeu poderia tomar, o Freud, talvez, tenha tomado essa posição teórica para evitar ataques a ele e a teoria dele, por conta do aspecto religioso do judaísmo. O que o Freud não poderia prever
é que daquela mesma Áustria que deu luz à psicanálise, iria surgir uma outra figura histórica bem menos feliz, que ia tomar o poder no mundo germânico, no mundo que fala alemão, e que ia perseguir os judeus até a realização do Holocausto. O Freud ele acaba terminando a vida dele em Londres como um exilado do nazismo, e ele teve as obras dele proscritas e queimadas, né, na insanidade do regime alemão ali pré-Segunda Guerra e Segunda Guerra Mundial. Ou seja, além dessas convicções teóricas do Freud, o afastamento dele, até a oposição que ele fez ao fenômeno religioso, talvez fosse algo até necessário, levando-se em conta todas as questões que a ele foram impostas, né, pela própria ciência, pela disputa com Jung e pelo contexto aí anti-judeu, né, do nazismo, do Holocausto, da época dele. E esse posicionamento teórico do Freud, a influência dele naquele momento histórico, onde estava se começando a conceitualizar os transtornos mentais de uma forma mais sistemática, aliado-se à compreensão cada vez maior dos fatores neurobiológicos dos transtornos mentais, isso tudo acaba afastando, né, as visões da psiquiatria, da saúde mental em geral, da religião. Tentando ver pelo outro lado agora, as tradições religiosas, em especial muitas vertentes do cristianismo, que é interessante falar dele porque é o que a gente vive aqui no nosso canto do mundo, eles lançaram várias críticas fortes à psicanálise e aí, por extensão, acabou respingando em várias linhas da psiquiatria que tiveram essa influência da psicanálise. Então essas críticas, né, à psicanálise e até para a psiquiatria, elas vieram de diversas formas, mas vou destacar algumas aqui. Primeira questão é a questão do materialismo e do reducionismo. Então, para a religião, a percepção que se tinha era que a psiquiatria e a psicanálise tinham uma visão excessivamente materialista e reducionista do ser humano. A mente e a consciência humana seriam meros produtos do cérebro ou de impulsos inconscientes sobre os quais você não tem controle total. E isso acaba negligenciando a dimensão espiritual, a existência da alma ou a relação que a gente teria com o divino. A psiquiatria e a psicanálise, elas contra-argumentam, elas se defendem disso, que a ciência, pela natureza dela, ela opera no campo do observável, do mensurável e do que se pode testar empiricamente. A psiquiatria, ela estuda as disfunções cerebrais e mentais que causam sofrimento. Enquanto a psicanálise, ela vai pelo caminho aí de explorar as dinâmicas do inconsciente humano através das suas manifestações, principalmente pela linguagem e das experiências que o paciente ele revela no processo terapêutico. Então, quanto a esse ponto, a gente já falou pelo lado da psicanálise. Da psiquiatria, né, a psiquiatria, a priori, ela não nega de forma nenhuma a existência da dimensão espiritual ou transcendental. Ela simplesmente não opera dentro do domínio de estudo da teologia. Então ela foca no que pode se entender, no que se pode tratar pelo método científico, pelo método médico. Então o objetivo da psiquiatria ela não é negar a alma, mas o objetivo é aliviar o sofrimento do paciente. Esse sofrimento pode ser explicado e pode ser manejado por mecanismos psicológicos e biológicos e com as armas de tratamento que a gente tem. Segundo ponto é o descredenciamento da moralidade e do conceito do pecado. Então, na visão religiosa, você pega, né, quando a psicanálise tenta explicar os comportamentos e os sofrimentos a partir daqueles complexos do inconsciente, da dinâmica das pulsões, ela acaba sendo acusada de supostamente desculpar aí o pecado ou a responsabilidade moral das pessoas. A noção que o comportamento ele é influenciado por forças do inconsciente, ele não bate muito bem, ele não parece muito compatível com uma doutrina que é fundamental no cristianismo, que é a do pecado original, e também com a necessidade que o ser humano tem da redenção para o encontro com Deus. Aí, o contra-argumento da psiquiatria e da psicanálise é que o objetivo, né, dessas terapias não é desculpar ou justificar um comportamento inadequado, mas sim entender as origens desses comportamentos e as dinâmicas que estão por trás deles.
Então, quando se traz o inconsciente à tona e quando se trabalha as causas do sofrimento, né, o processo da análise visa, né, o processo da terapia, ele tem como objetivo libertar o indivíduo daqueles padrões repetitivos e compulsivos, e isso dá à pessoa uma autonomia maior e uma capacidade de escolha maior também. E isso, né, é até um paradoxo, né, mas isso acaba até podendo fortalecer a capacidade moral do indivíduo, permitindo que ele tome as suas decisões de uma forma mais consciente, de uma forma mais responsável, e isso sim se alinharia com o desenvolvimento ético e com o desenvolvimento espiritual da pessoa. O foco, então, aqui é a cura do sofrimento e não julgar ninguém moralmente. Os julgamentos aí ficam lá com Deus no juízo final. Terceiro ponto, né, e que com a questão aí da adultização, na qual eu acabei falando no vídeo anterior, é a questão da relação com a sexualidade, especialmente da sexualidade infantil. Então, pela crítica religiosa, em especial a crítica cristã, esse é um dos pontos que mais pegam. Então, pegando a teoria freudiana do desenvolvimento psicossexual e dela vindo a teorização de uma sexualidade infantil, que é polimorfa, em certos momentos até meio perversa na origem dela, isso se choca frontalmente com a doutrina cristã, né, da pureza entre aspas, infantil, e da sexualidade sendo uma coisa restrita ao processo reprodutivo dentro de um casamento. Então, a ideia que as crianças possuíam impulsos sexuais, né, manifestações sexuais, era vista como imoral, blasfêmia, esse tipo de coisa. Por outro lado, né, o Freud ele não falava da sexualidade infantil no sentido adulto da genitalidade, mas sim de um impulso vital para o prazer, né, que ele denominou libido, e isso se manifesta de diferentes formas ao longo do desenvolvimento, ao longo do crescimento da criança. Então, o bebê ele tem a sensação de prazer quando ele mama, que é a primeira fase, a fase oral, quando ele passa a controlar o esfíncter, né, que é a fase anal, e quando ele começa a explorar o próprio corpo dele, que é a fase fálica do desenvolvimento. Então, esses fundamentos aí do desenvolvimento psicossexual, quando eles não são bem elaborados, eles podem levar a conflitos e sintomas que vão respingar lá na vida adulta. Então, a psicanálise ela não quer promover sexualidade de crianças, mas ela quer entender como que essas fases iniciais desses impulsos e desse desenvolvimento da sexualidade formam a personalidade e os padrões de relacionamento futuros da pessoa. Já a psiquiatria, pelo lado dela, ela aborda a sexualidade como uma dimensão evolutiva, natural e que é saudável da experiência humana. E ela trata as disfunções da sexualidade e a psiquiatria ela tenta se desviar de qualquer julgamento moral a esse respeito. Enfim, todas essas críticas entre uns e outros, né, não ficaram restritas aos debates acadêmicos das suas épocas. Elas acabam sendo herdadas e sendo passadas para frente e moldam profundamente o pensamento tanto na psiquiatria quanto na religião em relação ao funcionamento da nossa mente. Então, para a psiquiatria e para a ciência, o legado da psicanálise, das teorias do Freud e o desenvolvimento aí subsequente da psiquiatria biológica acabaram consolidando um tipo de abordagem que, por essência, busca explicações naturais, neurobiológicas e psicodinâmicas para os fenômenos da mente humana. Embora hoje em dia, né, a nossa psiquiatria ela seja mais aberta à dimensão espiritual dos pacientes, o foco se mantém na patologia, no diagnóstico e no tratamento baseado nas evidências científicas e na confirmação teórica, né, das explicações para essas manifestações. Já para muitas tradições da religião, especialmente as mais conservadoras, o que ficou foi uma postura cética ou crítica frontal, né, em relação à psicanálise, à psicologia e a alguns aspectos da própria psiquiatria.
Então a ideia de que a mente ela é primariamente um construto aí neurobiológico ou psicológico, sem uma dimensão imaterial, que seria a alma, que se comunica com o divino, isso continua a ser um ponto de atrito. E a busca aí por auxílio psicológico ou auxílio psiquiátrico ainda é, em alguns círculos de religião, vista como um sinal de fraqueza na fé, de falta de confiança em Deus, né? Ou você está com a porta aberta aí para influências de fora que são contra os preceitos da tal religião. Hoje em dia, a gente na psiquiatria tenta andar aí no meio dessa corda bamba, né? No meio desse abismo, entre aspas, aí, aparente, que se formou com o decorrer da história entre a saúde mental e a religião. E um dos desafios mais delicados para a gente é discernir, dependendo do paciente, o que é uma experiência religiosa autêntica e o que é uma manifestação de um transtorno psiquiátrico, como, por exemplo, um delírio místico religioso ou até uma manifestação psicótica alucinatória. É crucial a gente enfatizar que as experiências religiosas genuínas, elas são válidas, muitas vezes elas enriquecem a vida da pessoa e elas são fonte de bem-estar. Quando a gente patologiza a fé, a gente comete um erro tão grave quanto a gente espiritualiza a doença. Então, como que a gente diferencia as coisas, né? Para a gente diferenciar, a gente usa alguns critérios clínicos bem objetivos, tá? E que incluem, primeiro ponto, o conteúdo e o compartilhamento cultural dessa manifestação. Então, no fenômeno religioso, as crenças, as experiências, elas são geralmente compartilhadas e elas são validadas pela comunidade cultural ou religiosa na qual o indivíduo pertence. Mesmo que não sejam comuns para a maioria, essas manifestações elas fazem sentido dentro do sistema de crença daquele grupo. Já na manifestação que é psiquiátrica, o delírio místico religioso ele é uma crença falsa, ela é uma crença fixa e ela é irredutível à lógica. O que tira delírio é antipsicótico, é remédio. E isso não é compartilhado pela cultura ou por outros indivíduos daquela religião. O conteúdo ele pode ser bizarro e ele não é coerente com as normas religiosas da pessoa e muitas vezes ele é acompanhado também de um sentimento de quebra com a realidade que os outros indivíduos daquele grupo religioso estão compartilhando. Segundo ponto, funcionalidade e impacto na vida da pessoa. Então, no fenômeno religioso, as experiências religiosas saudáveis, elas geralmente promovem bem-estar, sentido, propósito, coesão e união social e apoio, então elas são funcionais para a pessoa. Na manifestação da psiquiatria, né, no sintoma psiquiátrico, os delírios e as psicoses eles são inerentemente disfuncionais. Eles levam a prejuízos significativos nas relações sociais, na ocupação, no autocuidado e no funcionamento geral do indivíduo, além de causarem sofrimento intenso. Terceiro ponto, estarem acompanhadas de outros sintomas psiquiátricos. Então, o fenômeno religioso ele não está associado a outros sintomas de qualquer outro transtorno mental. Já na manifestação psiquiátrica, os delírios místico-religiosos, eles são frequentemente acompanhados de outros sintomas, como desorganização de pensamento, alucinações, que podem ser visuais, que podem ser auditivas, alterações de humor, isolamento social e mudanças súbitas de comportamento ou de personalidade da pessoa. Quarto ponto, egodistonia e egosintonia. Então, o que são essas palavras estranhas? Vamos lá. No fenômeno religioso, a crença geralmente ela é egosintônica, ou seja, ela é integrada na identidade e no sistema de valores da pessoa. Mesmo quando essa experiência ela é desagradável, né? Quando, por exemplo, tem alguma coisa que envolve aí questão de pecado ou de intervenção demoníaca, né? Essa integração à identidade e ao sistema de valores do indivíduo, ela fica preservada.
Já na manifestação da psiquiatria, o delírio ele pode ser egodistônico, ou seja, ele é uma coisa completamente alienígena à pessoa e causa estranhamento ou até medo, embora em algumas situações, por exemplo, na psicose dos quadros maníacos, ele pode ser egossintônico. E aí você tem que prestar ainda mais atenção para fazer o diagnóstico correto. Essa é uma situação que é um pouquinho mais desafiadora para a gente. Quinto ponto, início e curso dessa vivência religiosa. Então, no fenômeno religioso, a experiência ela geralmente se desenvolve ao longo do tempo, por aprendizado ou por experiências espirituais, ou ela é parte de uma tradição contínua da religião. Ela não sai do contexto da doutrina religiosa. Já na manifestação da psiquiatria, né, do sintoma psiquiátrico, o início de um delírio ou de uma alucinação psicótica, muitas vezes ele é agudo ou ele é subagudo. Então acontece uma ruptura com aquele funcionamento anterior do indivíduo. Ele passa a ser diferente do que ele era antes. E aí, essa avaliação clínica, né, cuidadosa, considerando a história completa do paciente, o contexto cultural, religioso e a observação de todo o espectro de sintomas do paciente, ela é absolutamente indispensável para a gente fazer o diagnóstico preciso das coisas. Então, falamos muito do brigueiro. Como que está essa briga, esse conflito hoje em dia? Então, apesar desse histórico aí de rusgas, de fricções, de atritos, as pesquisas modernas, elas reconhecem a capacidade da religiosidade e da espiritualidade de serem recursos muito poderosos e bons para a saúde mental. Para muita gente, a fé oferece mecanismo de enfrentamento de situações, oferece senso de propósito e de significado na vida, oferece apoio social, proporciona apoio comunitário e pode promover comportamentos de saúde, né, mental melhores e adesão melhor ao tratamento quando ele é necessário. Porém, é fundamental a gente estar alerta e vigilante para os desafios que surgem quando a fé acaba sendo usada de forma errada, né, para desqualificar ou intervir no tratamento médico com base científica. Então, essa interferência religiosa que leva a se suspender ou a se recusar um tratamento psiquiátrico que é baseado em ciência, em evidência, é um risco sério e que pode ocorrer porque a pessoa é desaconselhada a se tratar, por se atribuir exclusivamente o sofrimento daquela pessoa às causas espirituais e por se cultivar a culpa também. Então, os malefícios disso eles são muito graves e eles incluem, primeiro, a piora do quadro psiquiátrico, prolongamento de sofrimento, risco de morte algumas vezes e a deterioração social e familiar da vida da pessoa. Também um outro fator importante relacionado à religião e que chama a atenção da gente são aquelas práticas religiosas que incluem o uso de substância psicoativa ou alucinógena nas suas práticas, nos seus ritos, nos seus cultos. Então, o uso da ayahuasca, do peyote, da iboga, por exemplo. Embora são valorizadas pelos seus praticantes, o uso desse tipo de substância sem um acompanhamento médico adequado, especialmente naqueles indivíduos que têm um histórico de doença mental ou que estão em uso de medicação psiquiátrica, o uso disso pode acarretar vários riscos sérios psicopatológicos, como, por exemplo, em primeiro lugar, esse tipo de substância ela pode precipitar ou agravar diretamente quadros psicóticos, episódios de pânico, picos de ansiedade intensa ou a descompensação de outros transtornos aí que são pré-existentes naqueles indivíduos, né, predispostos às manifestações psiquiátricas. O segundo ponto são as interações medicamentosas. Então, muitos desses alucinógenos, eles podem interagir de uma forma bastante perigosa com alguns medicamentos da psiquiatria. O exemplo maior aí é a interação com os antidepressivos, levando a síndromes graves, perigosas, que oferecem risco de
para a vida da pessoa, como, por exemplo, a síndrome serotoninérgica ou a síndrome neuroléptica maligna. Terceiro ponto, riscos fisiológicos, riscos para a saúde física. Então, os efeitos cardiovasculares, neurológicos ou gastrointestinais podem ser perigosos para pessoas que têm doenças clínicas, condições médicas aí pré-existentes. O quarto ponto, não ter uma triagem médica para se fazer uso disso. Então, as pessoas não vão ser triadas lá na religião, não existe essa triagem adequada, e isso acaba expondo indivíduos que são vulneráveis ou que têm algum fator de risco que não foi mapeado a riscos significativos. Então, é fundamental para a gente ficar sabendo, né, que essas práticas são feitas e que esses praticantes, né, quem consome esse tipo de substância para a experiência religiosa, busque avaliação médica, né, ou quando cogitar usar, ou quando realmente tiver contato com esse tipo de substância. Então, dentro de todo esse cenário, né, a nossa abordagem ela precisa ser sempre holística, considerando tudo. Ter empatia pela experiência e pela convicção religiosa da pessoa, embasada em ciência e ética no máximo rigor. Então, o que a gente inclui? Uma anamnese integral, incluindo perguntas sobre a fé da pessoa, sobre quais são as práticas espirituais delas e, né, nas religiões específicas, sobre o uso de qualquer substância aí para um contexto ritual. Isso a gente tudo precisa saber para entender esse paciente completamente. Manter a nossa postura neutra e respeitar incondicionalmente essas crenças do paciente, sem fazer julgamento, sem fazer proselitismo, né, porque a gente tem religião também, ou sem desqualificar a religião do paciente. Esclarecer para o paciente e para a família os fundamentos científicos do tratamento que a gente está fazendo, quais são os riscos de não se aderir corretamente e de se interromper o tratamento. E fazendo isso, a gente mostra que a fé e a ciência elas podem coexistir. E colaborar a construir pontes, né? Em situações oportunas, buscar até a colaboração dos líderes religiosos que são de confiança do paciente, com o consentimento do paciente, para se criar uma rede de apoio para fortalecer o paciente e para apoiar o tratamento médico e proteger o paciente também. Naqueles casos que a interferência religiosa ou o uso de substâncias coloca o paciente em risco iminente de sofrer dano, a gente da psiquiatria está preso num dever ético e legal de intervir para proteger a vida e a integridade do indivíduo, né? Esse é um dever nosso do qual a gente não pode e não deve nunca fugir. Essa relação entre a saúde mental e a religiosidade, ela é e provavelmente vai continuar sendo um campo de tensão, mas um campo de diálogo também. As críticas ao longo da história, especialmente sobre as questões de sexualidade e da natureza da mente humana, acabaram moldando muito profundamente como que esses campos se enxergam e como que esses campos se relacionam com o sofrimento humano. Só que nem tudo é briga. Muitas das tradições religiosas, em particular dentro do cristianismo, que é o que a gente vive mais aqui no Brasil, elas têm uma história muito rica de buscar também a união entre a fé e a razão. Muitos e muitos teólogos, filósofos, ao longo dos séculos e séculos, argumentaram que a fé e a razão, elas não são mutuamente exclusivas, mas elas sim são complementares. A razão ela pode aprofundar a compreensão da fé e a fé ela pode dar sentido para a razão. Então, quando essa busca pela união entre a fé e a razão ela se manifesta na abordagem à saúde mental, caminhos muito bonitos e muito poderosos são abertos para o bem-estar das pessoas. Isso significa que para muita gente a fé ela pode ser um pilar de força e de significado, e ela pode e deve coexistir com a aceitação e a busca por tratamentos médicos e psicológicos baseados em evidências quando eles forem necessários. Então, uma religiosidade que seja madura, que acolha a ciência e a compreensão que a gente traz, a compreensão profunda que a gente traz do funcionamento da mente humana, da psique humana, ela pode ser um recurso de valor imensurável. Quando a fé promove resiliência, comunidade, propósito,
E a psiquiatria oferece os diagnósticos precisos, os tratamentos eficazes. Essas duas esferas, elas trabalham em total sinergia. Nosso objetivo não é determinar qual que é a verdade final sobre a mente. É isso, acho que a gente nunca vai saber, talvez. Mas sim, ou pelo menos totalmente, né? Mas sim a gente capacitar o indivíduo a viver com menos sofrimento, com mais autonomia e com um senso muito profundo de bem-estar, integrando todas as dimensões da existência dele. Então, o nosso desafio é navegar aí nesse terreno, que é complexo, construir as pontes onde antes a gente tinha um abismo e garantindo que o cuidado oferecido seja verdadeiramente integral, humano, eficaz, zelando pela saúde do indivíduo em todas as dimensões dele. A religião, ela pode ser um fator protetor para muitas questões psiquiátricas e a psiquiatria pode proporcionar com que você viva da forma mais perfeita possível a sua fé. Vocês gostaram desse vídeo? Então vamos curtir, vamos compartilhar, vamos se inscrever aqui no canal e aciona o sininho para saber dos nossos próximos vídeos. Até mais!